Olá, prontos para mais uma aula de ensino religioso. A partir de agora, nós vamos ver o seguinte: nós já estudamos que um dos primeiros grupos no qual a gente participa é a escola. Primeiro, a gente participa de um grupo que se chama família. A família tem suas crenças, seus costumes, suas regras. Depois você sai deste convívio e começa a participar do convívio na escola. Na escola também tem pessoas de outras famílias, com outros costumes, outras crenças, e desta forma nós percebemos o quanto as pessoas são diferentes. E para lidar com toda essa diferença, nós precisamos ter regras, tanto em casa quanto em qualquer ambiente que a gente participa. Em casa nós temos regras para o bom convívio de todo mundo. Na escola também tem regras. Então, nos diferentes espaços que a gente for conviver com outras pessoas, nós precisamos de organização e de respeito à crença, ao jeito de ser do outro. E se nós aprendemos em família que nós precisamos ter alguns valores, como respeito, responsabilidade, amor, compreensão, ou se a gente acredita em Deus, tudo isso não pode ficar apenas como um ensinamento, uma lição moral, sem que a gente coloque em prática. Todos esses valores que são aprendidos na família, a gente deve colocar em prática para se relacionar com os familiares, no convívio, na escola ou com qualquer outra pessoa. Então, quem acredita no Criador, quem acredita em Deus, ou quem acredita que nós precisamos de virtudes, coisas boas, valores, para poder estar bem com as pessoas, num ambiente de paz, então precisa colocar isso em prática. Então eu vou convidar você a pensar um pouquinho se você está conseguindo colocar em prática essas lições que desde pequeno você já vem aprendendo. Então, por exemplo, em vários lugares que você vai, tem regras. Tem regras que são importantes para a gente poder ter em casa, para todo mundo conviver em paz. E tem regras que são importantes na escola. Eu quero que você vá pensando em algumas situações, porque você vai responder essa pergunta para mim depois, tá? Eu quero que você reflita o que é importante para conviver com outras pessoas em paz, em harmonia, certo? Então, assim, na escola, você aprende algumas das primeiras regras para conviver em sociedade com pessoas que não são da sua família. Que regras são essas? O que é importante a gente aprender e ter atitude para que a gente se dê bem com os outros? Por exemplo, se eu brincar na hora dos estudos, será que eu estou contribuindo? Isso está me ajudando? Está ajudando os colegas? Isso não acaba sendo uma falta de respeito se você está indo para brincar na hora dos estudos e outra criança está com vontade de aprender? Está sendo prejudicada pela sua brincadeira? Então, é um exemplo de uma regra que existe na escola, que a gente não, na hora de realizar a atividade, precisa realizar com atenção e que a gente tem que colocar em prática para conviver bem com as outras pessoas. Brincar com os amigos, nós podemos. E brigar? Brigar traz algo de positivo para as pessoas? É uma coisa boa para o convívio? Nas regras da escola a gente já sabe, os combinados, que não dá para brigar com um amigo. Então, se a gente sabe que precisa ter um ambiente de paz, como é que eu vou gerar paz brigando? Aí, algo que a gente aprende em casa também que precisa colocar em prática é o diálogo, saber conversar com as pessoas. Esperar a sua hora de falar, ter cuidado com as suas coisas, realizar as coisas com capricho,
Tem atitudes nossas, como essas que eu estou dando exemplo, que são muito importantes. A gente fazer as coisas com amor, com vontade, pensar no outro, se colocar no lugar da outra pessoa. Porque se a gente quiser fazer tudo do nosso jeito sempre e não quiser seguir regras, fica difícil conviver em sociedade. E como a professora já falou na outra aula, a partir da escola que vocês já estão treinando para saber conviver na sociedade. Você vai ser um cidadão, você vai ser um adulto de bem, sabendo lidar com as pessoas, se desde pequeno você já utiliza, põe em prática tudo aquilo de bom que você já aprendeu na família e continua aprendendo na escola. Então, ninguém vive sozinho, nós precisamos da pessoa e amar o próximo de verdade, como diz o Criador, como Deus diz, como se você tiver religião, se a sua religião diz, uma coisa é igual em todas as religiões não ensinam a gente a ser mal com outra pessoa, as religiões ensinam o respeito, Então, é importante você respeitar os seus vizinhos, sim, são pessoas que pensam, que agem diferente de nós precisamos nos respeitar. Ah, mas e se o outro não respeita? A gente tem que fazer a nossa parte. Não pode esperar sempre o outro, a gente precisa ter atitude, ter Deus no coração, espalhar paz para onde vai. Se você é uma pessoa que onde você chega já começa a causar conflito, tem que pensar, eu estou colocando as minhas atitudes, os meus valores, os ensinamentos que eu já tenho em prática, é para ser colocado em prática, não é só para saber falar bonito. Você se preocupa com as outras pessoas, você vê que o seu colega não está muito bem, e você não se importa, tá? Então, por que a professora está falando sobre tudo isso? Que eu quero que você reflita e perceba 3 atitudes que você sabe que são importantes para o convívio na sua casa, 3 atitudes, 3 regras, 3 atitudes e 3 atitudes importantes para o convívio na escola. Então, pensando em tudo isso, em colocar em prática as lições que nós já aprendemos, porque isso faz parte do nosso crescimento, a escola nos ajuda a viver em sociedade, você já tem idade desde sempre para colocar isso em prática, perceba aquilo que você precisa melhorar ou aquilo que você já sabe e escreva lá 3 regras importantes para o convívio em casa, 3 importantes para o convívio na escola. Eu vou deixar um espaço lá na nossa sala de aula para que você faça as respostas. Tudo bem? Um beijo e até a próxima aula.